Boa noite, pessoal. Estamos aqui na semana do investidor, ou seja, o World Investor Week, promovida aí pela CVM e também em parceria com a Ambima e B3. Nós somos aqui da Agroinvestimentos e vamos falar sobre um tema renda variável além do tradicional. Eu sou a Saraí Molina, gerente da área educacional, e trago aqui comigo duas feras do mercado. Flávia Meirelles. Oi, Saraí, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Eu sou a Flávia, da área de análise, ou área de research aqui da Agroinvestimentos, e a área onde a gente faz análise, né, das ações, avaliamos os balanços das empresas, analisamos os setores que essas empresas estão inseridas, tudo isso com o objetivo de chegar a um preço justo. Qual o preço justo que vale, né, aquela ação daquela empresa? E aí, com base nisso, a gente faz nossas recomendações de compra, ou de venda, ou recomendação neutra. Que legal, seja bem-vinda. E também
estamos aqui em companhia com um fera na mesa de operações, José Henrique Ponte. Não tem S, que eu fiquei descobrindo que não tem, é singular, Ponte. Seja bem-vindo. Obrigado, Saraí. Obrigado aí. Meu sobrenome realmente é singular, muita gente acaba confundindo. Então, eu sou operador de renda variável aqui na casa, né, já tem 4 anos. Trabalho somente com bolsa. E basicamente eu ajudo clientes, né, aqui dentro da casa, né, do segmento private especificamente, nesse universo aqui, nesse fascinante universo que é a renda variável, né, que é a Bolsa de Valores brasileira. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Sejam bem-vindos. E aí você, pessoal que está aí no chat vendo a gente, manda suas perguntas, fique à vontade, senta aqui com a gente que a gente vai estar pronto para responder para vocês. Bem, como a gente está falando do tema de renda variável, e aí sabemos muito bem que é algo que podemos ganhar, como podemos realizar prejuízos. E a gente conta muito com a análise para justamente nos ajudar a escolher o ativo, como também, além de comprar e vender ações, a gente pode fazer outras operações que nós chamamos de operação estruturada. Falando nisso, eu quero saber aqui do José Henrique o que são operações estruturadas. Então, Saraí, é uma boa pergunta. Operações estruturadas, dentro do nosso universo aqui de renda variável, são operações que a gente faz de maneira customizada para os investidores, com o intuito de traçar e estabelecer cenários que ele vai saber o resultado dele. Ou seja, tem um cenário 1, ele vai ganhar. Tem um cenário 2, talvez ele vá perder ou perder menos. Operações estruturadas são realmente esse pacotinho aqui que eu mencionei, né? A gente estabelece alguns cenários e o resultado fica condicionado a tais. E quando a gente vê esse cenário para poder te ajudar, eu já vou aqui para a Flávia, né? Flavinha, como é que aí o research pode colaborar com a área de operações para fazer justamente essas operações estruturadas? Então, Sara, a gente sempre faz análise, né, das empresas e se a gente acha que aquela ação em relação ao preço atual que ela está sendo negociada na bolsa, ela está barata, né? Se a gente acha que ela ainda tem espaço para subir, a gente recomenda a compra daquela ação. Então, baseada nessas análises, nessas recomendações, que a mesa de operações pode tomar a decisão de montar uma estrutura em cima de algum papel que a gente tenha uma perspectiva positiva, uma perspectiva otimista, né, para aquele papel. Então, é muito interessante para aquele investidor, de repente, ele quer entrar no universo da renda variável, ele quer comprar ações, mas ele tem medo, eu compro agora, eu não sei o que vai acontecer, tanta coisa acontecendo lá fora, inflação generalizada, guerra, Rússia e Ucrânia, eu vou comprar, mas eu não sei o que vai acontecer. É justamente o que o José Henrique falou. Ele pode montar uma estrutura que o investidor ele vai saber exatamente quanto ele pode ganhar ou até onde ele pode perder e durante um determinado período, né? Então, no research, a gente faz as nossas recomendações com uma visão mais de longo prazo, né? As operações que o José Henrique vai contar pra gente aqui, elas são mais de curto prazo, né? Então, o investidor pode ficar tranquilo porque se por acaso, né, a operação não der certo, ele ainda vai estar com uma ação que pela análise do research, pela área de análise, tem uma boa perspectiva ainda, tem chance do papel subir e se ele não fez o lucro agora, ele pode ter lucro com aquela ação mais para frente, porque a gente tem uma visão otimista sobre aquela ação. Vale, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para o José Henrique já mostrar para a gente uma operação de Vale. Vale, aqui pela nossa área de análise, a gente tem recomendação de compra. É um papel que a gente acha que, pela perspectiva de dividendos, principalmente, ele tem um retorno via dividendos bastante atrativo, né? A gente gosta de teses de investimentos, por mais que a gente esteja vendo um recuo aí das commodities, né? O preço do minério de ferro ele ainda está em patamares saudáveis, né, para as empresas de minério de ferro como a Vale, por exemplo, ainda consegue gerar caixa nesse nível de preço de minério de ferro, então a gente está otimista com a Vale. E aí, né, entra a área do José Henrique, né, da mesa de operações. Então o cliente quer comprar Vale, mas ele quer ali saber num curto período de tempo quanto que ele pode ganhar, e eles podem montar, então, operações estruturadas em cima dessa recomendação, né, José? Isso aí, perfeito. Eu acho que até mesmo quando a gente fala das operações estruturadas, a gente está mexendo aqui mais ou menos com o mercado de opções, certo? Isso aí. Não, eu como educacional tenho que falar, né, gente? Então, por detrás do mercado de opções, todo mundo acha que é o mercado de
alto nível de risco, que eu vou perder tudo, que, né? E assim, a primeira pergunta que eu posso fazer para você é: a pessoa consegue fazer a operação estruturada sozinha? Pegar lá o mercado de opções e estruturar ela sozinha? Então, Sarei, é uma ótima pergunta. Na verdade, não. Tá? Uma operação estruturada, ela tem algumas dificuldades para ser implementada que só realmente a mesa de operações consegue fazer. O investidor ele pode até tentar fazer no home broker, só que o mercado de opções, principalmente no Brasil, ele muitas vezes não tem liquidez, muitas vezes não tem as opções que necessariamente te ajudam a fazer o que você quer, e dentro da mesa de operações, dentro de uma corretora como a Ágora, a gente consegue fazer. Tá? Então, basicamente, as operações estruturadas elas são feitas predominantemente via mesa de operações. A Flávia mencionou aqui que ela tem a escola fundamentalista, que é mais para indicações a longo prazo, citou aqui a empresa Vale com os bons fundamentos. E aí eu percebo que uma operação estruturada, quanto tempo normalmente ela é feita? Assim, quanto tempo de validade que pode ser feita uma operação estruturada? Então, Saraí, eu acho que todas as perguntas eu vou responder como depende, né? Porque o universo de operações estruturadas é muito amplo. Isso é muito bacana. A gente faz operações estruturadas com prazo de 1 mês, né? Curtíssimas, inclusive, até operações de 1 ano. Né? Cheguei a já fazer mais de 1 ano, 1 ano e meio, enfim. Geralmente, a gente faz com prazo de 3 a 6 meses. A gente gosta de fazer com esse prazo pelo seguinte: muitas vezes o mercado no curtíssimo prazo, a gente tenta, né, a análise técnica contribui muito para a gente tentar prever o que vai acontecer. Né? Só que muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã ou agora. Então a gente gosta de fazer essas operações utilizando a análise, principalmente a análise fundamentalista, para formular a nossa tese. Então, são operações que mais, enfim, 6 meses a gente considera que tem 2 temporadas de balanço para sair, então dá tempo do mercado maturar um pouquinho as informações que a gente acha que vão acontecer. Mas é o que eu falei, de 1 mês até talvez quase 2 anos a gente consegue fazer, Saraí. Então aqui, falando aqui novamente, as escolas que temos é a fundamentalista e a análise técnica. Então vocês utilizam as duas escolas dependendo do prazo que vocês estão estruturando a operação do mercado de opções. Você falou que existe aí a possibilidade de ter pouca liquidez em determinadas opções que vocês estão fazendo, né? Como é que é isso? São o mercado de opções, são ativos que eu vejo lá no mercado do pregão, no mercado à vista, na bolsa? Onde que eu vejo esse tipo de opções? Então, Saraí, é uma boa pergunta. Na verdade, eu vou até andar um passo atrás, né? Geralmente, quando a gente fala de operações estruturadas, acho que a pergunta mais comum que o investidor faz para mim é o seguinte: poxa, mas mercado de opções, isso aí é muito arriscado. Esse é um ponto que eu gosto muito de receber, justamente para didaticamente passar para ele que não necessariamente é arriscado. Obviamente, o mercado de opções, o ativo, né, de opções, ele é um derivativo, né? O cliente aí precisa ter um perfil condizente para fazer essa negociação, mas eu gosto de falar que as opções, no caso das operações estruturadas, são como um martelo. Você pode dar na cabeça de alguém ou você pode utilizar para carpintaria para montar uma cadeira. O que eu quero dizer com isso? A gente utiliza opções como instrumento. A gente não utiliza opções em tom especulativo aqui. Muitas vezes, inclusive, as operações estruturadas elas reduzem risco de carteira. Tá? Então, esse é um ponto bastante importante. Fechado isso, respondendo a sua pergunta, né, que eu fugi um pouquinho. Quando você entra no home broker, né, mês a mês ali, a bolsa ela abre uma série de opções. Então, por exemplo, pegar talvez a ação mais líquida aí da bolsa, Petrobras. Aí você quer ver as opções de Petrobras agora para o mês de outubro, né? As opções elas têm vencimentos mês a mês ali. Você pode pegar outubro, novembro, enfim. Você provavelmente vai ver alguma liquidez ali. Tá? Agora, se você quer começar a olhar prazos mais longos, por exemplo, para junho do ano que vem, março do ano que vem, talvez não numa Petrobras, mas, por exemplo, numa loja de Renner, que é uma empresa bacana, mas não tem tanta liquidez assim, aí já começa a carecer. E isso atrapalha muito a vida do investidor pessoa física e também do institucional, tá? Porque para você conseguir montar esse tipo de estratégia, sozinho você dificilmente vai conseguir. Você às vezes vai fazer a preços muito ruins, não vai ficar algo bacana. Então, a corretora, a mesa de operações, consegue estabelecer
tudo para você. O risco operacional de uma operação como essa, né, no fechamento da operação, é zero para o investidor, porque a corretora ela já tem tudo travadinho, ela fecha o pacote completo para você. Então, basicamente é isso. Esse é um problema completamente resolvido por nós. A Flávia mencionou aqui, por exemplo, as ações da Vale, né? E eu sei que eu já vou até fazer uma perguntinha aqui relacionado à Bolsa, porque, né, a gente fala que o pessoal da análise é o que tem a bola de cristal, né? Não, né? Mas aí o que eu queria saber antes que a gente receba essa pergunta, qual que é a previsão à Bolsa ainda até o final desse ano? Que obviamente é onde vocês montam muito mais estruturas em função daquilo que eles estão vendo, né, do futuro. Exatamente. Aí. Então, dá para você dar uma palhinha aqui para a gente do que vocês estão prevendo com a Bolsa? Ótimo, Sara. Então, a gente tá vivendo num momento ainda de muita incerteza global, né? A gente está vendo lá fora, no exterior, as bolsas, né? As bolsas americanas, as bolsas lá fora caindo, né? No acumulado do ano, inflação global, né? Generalizada, os bancos centrais mundo afora tendo que subir juros para conter essa inflação que não dá trégua. Então, tudo isso traz um risco de recessão global, né? Mas mesmo com todos esses riscos envolvidos, a gente ainda tem uma visão otimista aqui na Agro em relação à Bolsa, né? A gente ainda acha que há espaço para a Bolsa subir, né? Aí os investidores vão perguntar, mas como assim? Com tanta coisa ruim que está acontecendo lá fora, né? Com tanta coisa negativa, o que a gente tem de positivo? O que a gente pode enxergar de positivo que faz com que a gente ache que a Bolsa ainda tem espaço para subir? A gente está num momento, né, aqui no Brasil, diferente do momento, né, que outras regiões estão vivendo lá fora. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros aqui no Brasil, a gente estava num ciclo, né, de aperto monetário, a Selic estava subindo e agora, na última reunião do Copom, o Banco Central praticamente encerrou aí a alta de juros. Então, aqui a gente vai agora, provavelmente no próximo ano, começar a cortar os juros, enquanto Estados Unidos, Europa, todos os outros países acabaram de começar essa subida de juros, né? Então, eles estão no início, a gente está no final, né? Então, a gente já está numa situação um pouquinho diferente. As nossas revisões aqui, toda vez que saem revisões dos economistas, né, analisando, fazendo previsões, né, para o PIB, é sempre ainda que a gente vai ter crescimento aqui no Brasil, o PIB sempre sendo revisado para cima. A inflação aqui já está dando sinais de arrefecimento, a gente já teve 2 meses seguidos de deflação, né? Então aqui a gente está com uma perspectiva, não é que aqui está às mil maravilhas, né? Não está ainda às mil maravilhas, mas assim, comparando com o exterior, a gente está numa situação relativamente melhor. A gente está numa situação diferente. Então isso faz com que a gente fique otimista. A nossa bolsa está muito barata ainda, né? Os analistas de research gostam de avaliar as ações falando de múltiplos, né? O múltiplo PL de tal ação está descontado, está barato. E quando a gente olha o PL da bolsa como um todo, ela está muito abaixo ainda da sua média histórica. Então, ainda tem espaço para voltar para a sua média histórica, tem espaço para subir. Enquanto as bolsas americanas, por exemplo, elas tinham subido muito e agora que elas atingiram a sua média histórica, ainda tem espaço para cair mais com todos esses riscos, né, que a gente está vendo lá fora. Então, a gente tem riscos envolvidos, tem um cenário de incerteza, por isso é importante a gente escolher determinadas ações, não é sair também, a bolsa está barata, você comprando qualquer ação. Também não é assim, né? A gente tem que escolher ativos de qualidade e também justamente por conta, né, desses riscos lá fora, que os países emergentes não ficam imunes ao que acontece lá fora, né? Então o Brasil, se a gente tiver entrar numa recessão global, o Brasil não vai ficar imune a isso, mas a gente está numa situação realmente relativamente melhor. E aí quando o investidor pensa assim, mas será que tem uma maneira de eu me proteger de algum risco, né? Eu quero comprar uma ação que vocês têm recomendação de compra, tão otimistas, né? Mas né, que tem riscos envolvidos e ela cai ali. Então, aí é uma boa oportunidade para fazer uma operação estruturada, porque tem operações que protegem o investidor de uma queda da ação. Então, mesmo que a ação caia até determinado nível, né, José Henrique, o investidor não perde. Ele ainda consegue manter o lucro dele, não é isso? Tem diversas. Na verdade, tem operações que protegem parcial e completamente. E é importante notar também que essas operações estruturadas, se você, obviamente, enfim, tem o ativo ou compra o ativo,
que está dentro aí do cenário de normalidade para todo mundo, a operação estruturada em si, ela tem um fluxo de caixa zero. Então, por exemplo, você tem uma posição X qualquer na sua carteira, né, já comprou essa ação eventualmente, e você quer protegê-la, né, proteger de uma eventual queda. O fluxo de caixa pode ser zerado. A maior parte das operações estruturadas que a gente faz é assim. Então, o investidor ele não dispendia valor para montar uma operação como essa. Obviamente tem algumas taxas da B3, tem taxas de corretagem da nossa corretora também, mas que são valores bem pequenininhos em relação ao montante de uma operação como essa. Tá? Você que está aí chegando na nossa live, nós estamos falando justamente sobre renda variável além do tradicional. E a gente está mostrando aqui que não é só comprar e vender ações. Existem formas, como a Flavinha comentou, de você também proteger a sua carteira através de operações estruturadas. Bem, eu gostaria muito que você pudesse nos dar um exemplo. Ela comentou no começo da nossa conversa sobre a ação da Vale. Suponhamos, eu como investidora estou perdendo 20%, estou dando exemplo, tá, gente? Não se preocupem, né? Suponhamos que eu esteja perdendo 20% na minha carteira e da minha carteira tem as ações Vale. Qual que seria a recomendação ou a sua sugestão, José Henrique, para a minha pessoa como sua cliente, para poder recuperar esse prejuízo? Então, para início de conversa, antes de ofertar qualquer ideia, a gente precisa refletir bastante sobre ela. A posição de Vale é uma posição que faz sentido ou não faz sentido ter na carteira? A Flávia acho que já respondeu essa pergunta. Né? Então, é uma posição que a gente gosta, é uma ação que a gente acha que faz sentido ter. Por mais que esteja mal comprada no seu exemplo, a gente acha que é uma empresa que tende a operar bem. Consequentemente, a ação tende a se valorizar daqui para frente. Tem percalços no meio do caminho, mas a gente acha que vai se valorizar. Dado isso, acho que vender a ação não faria sentido e talvez aguardar uma eventual alta do papel faz bastante sentido. Agora, você tem duas possibilidades aí. Digamos que você tem um prejuízo, sei lá, de 5% nessa Vale. Eu não vou colocar os 20%, porque a ação também não caiu tanto assim. Acho que, enfim, uma carteira de 20% realmente está muito maltratada. Uhum. Mas digamos que a ação tenha caído somente 5%, para fins de exemplo aqui. Você pode ou aguardar que o papel se valorize, né? O papel precisaria recuperar toda essa queda para você de fato sair no lucro, né? Se você quisesse de fato fazê-lo ou manter na carteira. Ou você pode, por exemplo, entrando em contato com a mesa de operações, ver com, por exemplo, com o operador, né? No meu caso, José Henrique, o que dá para fazer, que tipo de operação dá para ajudar numa situação como essa, como é que ajudaria numa situação como essa. Pensando aqui, uma operação como a call ratio, eu acho que pode fazer bastante sentido. Por quê? O que essa operação traz que pode te ajudar? Como eu disse, né, para você sair no lucro em uma posição como essa, o papel precisa subir. Tudo que ele havia caído. Se você monta uma operação como a call ratio, que depois eu explico, não precisa subir tudo para você sair no lucro. Se subir talvez metade do que caiu, você já vai sair no lucro. É uma operação que ela ajuda você em um movimento de alta de um determinado papel. No caso de um papel que você acha que vai se valorizar, ou, nesse exemplo, um papel que se desvalorizou, você quer sair sem prejuízo e acha que vai se valorizar de qualquer maneira, pelo menos em relação ao preço atual, uma operação como essa é um ótimo ponto de saída, é um ótimo incremento de remuneração na carteira. Só para ilustrar com números mais concretos, como você havia falado antes sobre prazos, né? Prazos de, enfim, X meses ali. A gente tem aqui, por exemplo, uma operação de call ratio em Vale com prazo de 1 mês e meio, é uma operação bem curta. Tá? A gente nem trabalha tanto com operações tão curtas assim, então saliento até o quão bacana é a gente conseguir levantar uma operação tão curta assim, a qual, se o papel subir até 5%, recuperar até 5%, você tem a rentabilidade bruta dobrada. Ou seja, digamos que você tenha, Sarai, um prejuízo de 5% no papel. Se ele sobe só 2,5%, numa operação como essa que você está dobrando esses 2,5% de alta, você já estaria no 0 a 0.
Entendeu? Entendi. E se ele subisse os 5, você estaria ganhando 10, né? Considerando o prejuízo de 5 inicial ali, você estaria positivo. Então, uma operação como essa funciona muito bem numa problemática que você nos trouxe. Ou seja, da pessoa recuperar o prejuízo que ela tem na carteira. Necessariamente, essa operação chamada Call Ratio, isso, ela está dando, a proposta é dar o dobro do que está subindo o papel. Dentro de um intervalo. Perfeito. Nesse meu exemplo, 5%. Até 5% você dobra. Aí digamos que o papel tenha subido 7% daqui até o vencimento. Passou dos 5%. Você vai ficar com o dobro de 5% e nada mais do que isso. Mais 10%, Saraí, num prazo de 1 mês e meio, eu acho que é uma rentabilidade muito boa. Sim. Né? Não Mesmo tem... dentro de renda variável, né? Verdade. Na realidade, a proposta é que eu consiga recuperar, né, o prejuízo que eu estou tendo, mas eu sabendo também que eu tenho um prazo que me limita e também eu tenho um percentual limitador, né? Agora, se cair o papel, o que acontece? Então, mais uma vez, né, como eu falei no início da nossa conversa, uma operação estruturada, ela trava, delimita cenários para você. A Sarei fez uma pergunta sobre um dos cenários, né? O cenário de queda, o que acontece? Nada além do normal acontece. O que eu quero dizer com isso? O investidor que ele está posicionado em Vale hoje, se a ação cai mais R$1, o que acontece em tese? Ele teve a carteira não, né? A posição desvalorizada em R$1, né? A ação caiu R$1 e perdeu R$1. No caso do investidor que faz uma operação como a Call Ratio, acontece a mesma coisa. Tá? Ou seja, é uma operação que ela altera caso o papel se valorize, ela altera a sua rentabilidade caso o papel se valorize, porque você vai ter a rentabilidade acelerada dentro ali de um limite, mas na queda o perfil, o cenário é idêntico a uma posição normal no papel. Se o papel se desvaloriza, você vai permanecer com o papel desvalorizado na carteira, pode vendê-lo, apesar da gente achar que talvez não vá fazer sentido, pode permanecer com ele na carteira, e é isso. Eventualmente o papel se valoriza. No final das contas, para o investidor que já tem a ação ou que quer comprar a ação, uma operação como essa, ela não aumenta o seu risco em um cenário de queda. Olha, eu tenho já 2 perguntas aqui. Pessoal, se vocês quiserem fazer aí as suas perguntas, aproveitem que nós estamos com 2 especialistas aqui na mesa, hein? A Clara colocou a seguinte pergunta: existe operação estruturadas para papéis que tendem a andar de lado? Ótima pergunta. Também tem. Como eu disse, tudo depende e tem de tudo, né? O universo de operações estruturadas ele é muito rico por isso, né? Uma das operações estruturadas que a gente inclusive até mais faz aqui na casa é a operação da Bullet, Clara. A Bullet ela é uma operação que te traz uma rentabilidade, mesmo que o papel fique parado. Como é que funciona? Você tendo um ativo na carteira ou comprando esse determinado ativo, vamos estabelecer um prazo de 3 meses aqui, só para ilustração. Vamos falar de Pets, por exemplo, né? Eu tenho uma operação aqui de cabeça que é em cima dessa ação, que a Flávia, inclusive, gosta bastante, né? Digamos que você compre a ação da Pets. É uma empresa de varejo a qual a gente gosta bastante. E vamos tratar sobre a hipótese de ela ficar de lado completamente. Você pagou um preço X e daqui a 3 meses ela está nesse preço X. Uma Bullet, em que ela te ajuda? Se por acaso o investidor não fez a Bullet, ele não teve valorização dessa posição. O papel ficou parado. Se ele faz a Bullet, ele consegue sair dessa posição vendendo a ação da Pets com um ganho bruto de 10%, mesmo a ação tendo ficado de lado. Então, esse é um exemplo de uma operação que, com o mercado de lado, você consegue ganhar. No caso da Bullet, como é que funciona? Não só o papel ficando de lado, mas ele pode até cair. Você compra o papel e fica com uma taxa pré-fixada de rentabilidade durante o período de 3 meses, desde que o papel não caia demais. Vamos trazer aqui um caso numérico aqui da Pets. Você compra a posição, você compra a ação da Pets. Se dentro do período de 3 meses, em nenhum momento, o papel se desvalorizar mais de 29,5%, que é uma baita de uma desvalorização, acontece. Agora, se é provável ou não é outra história. Talvez não seja tão provável assim. Enfim, se isso não acontecer, você vai sair da operação de maneira vencedora, ganhando 10% bruto no período.
O papel caiu 5%, né? Se desvalorizou. Você vai sair da operação ganhando 10%. O papel ficou parado, como a Clara falou. Mesma resposta. Você vai sair da operação ganhando 10%. Ou ele subiu. Idem. Você vai sair da operação ganhando 10%. Então a Budget é uma operação muito bacana, principalmente para o investidor que quer começar a entrar dentro do universo de renda variável, porque ela tem um perfil que a gente chama de híbrido. Ela parece renda fixa, porque tem uma taxa pré-fixada, mas obviamente não é, né? O risco de renda variável. Você compra a ação, fica pré-combinado uma taxa pré-fixada, né? Um retorno ali de saída, né? Do papel, desde que o papel não caia demais, Saraí. Interessante, porque o mercado de renda variável, no mercado à vista, a gente não consegue fazer essa estratégia de ganhar quando a ação está caindo. Pois né? É interessante. Agora, eu tenho mais uma perguntinha aqui. Muito obrigada, viu, Clara, pela pergunta. Na verdade, eu preciso até acrescentar um ponto que eu acho que é importante salientar. Se por acaso o papel cai demais, aí você fica com ele na carteira. Esse é um ponto importante. Mas, poxa, você tem ali uma recomendação de longo prazo, você acha que faz sentido ter o papel. Acho que faz sentido você correr esse risco. Se você simpatiza com a empresa, quer comprar a ação, na pior das hipóteses, você vai permanecer com ela na carteira. Então, mas desvalorizada, se o papel, mas vai permanecer com ela na carteira. Se o papel cair mais do que aquilo que a gente combinou, vamos dizer assim, né? Com aquela taxa combinada, caiu mais daquilo que eu esperava, obviamente vai continuar na minha carteira. Aí Perfeito. Eu vou para outra operação. Vou fazer o call ratio que você acabou de me ensinar. Pode ser. Que é para ganhar o dobro, tá vendo? Aí já pode ir para a mesa de operações. Vamos lá. Agora eu tenho aqui uma pergunta do Valdinei. Eu gostei, Valdinei, do aspirante a trader. Boa. Boa noite, equipe Ágora. Estava pensando em montar uma carteira com 3 ativos. Agora você vai ter que me ajudar, hein, Flavinha? Prio 3, Magazine Luiza e Tesla. O que acham? Bom, obrigada pela pergunta, Valdinei. A gente, para cada uma dessas ações, né, a gente tem recomendação aqui na Ágora. Tesla, só vou ficar te devendo porque não faz parte aqui do nosso universo de cobertura, mas Magazine Luiza aí, Prio 3, né, que ele falou, a gente tem recomendação aqui, a gente analisa, né, e Prio 3 a gente tem recomendação de compra, aliás, para todas as empresas do setor de petróleo, a gente tem recomendação de compra. O petróleo está passando aí por uma grande volatilidade hoje, ontem, né, subiu bastante, todas as empresas do setor têm se beneficiado com essa alta, né, mas mesmo em períodos de queda também o petróleo está num patamar ali saudável, em níveis de preços saudáveis ali para a geração de caixa dessas empresas. Então, para Prio 3 a gente gosta, a gente tem recomendação de compra. Magazine Luiza é um papel que muita gente pergunta, né, o Valdinei, já até conheço ele de outras lives, ele está sempre presente aí participando com a gente aqui. É o que a gente sempre comenta, né? Magazine Luiza é um papel que caiu muito, assim como todas as varejistas de comércio eletrônico, elas caíram muito, né? No ano passado, né? E também no início desse ano. E aí caiu tanto, né? Caíram até além da conta, né? Ficou tão barato que aí os investidores começaram a enxergar em uma oportunidade, né? Sim. De entrar no papel. Mas eu lembro aqui que pela análise, né, do research, que pela nossa análise é um papel ainda que tem certos riscos por conta de concorrência, né? Hoje o comércio eletrônico ele tem muita concorrência, a gente já via uma concorrência muito grande entre os principais empresas do setor, né? A Magazine Luiza, a Via, a Americanas, o Mercado Livre, e aí agora entraram também as empresas asiáticas, né, as plataformas asiáticas, a Shopee, a AliExpress, a Shein, então assim, é muita concorrência, e então a gente ficou um pouco mais cauteloso de um tempo para cá com as varejistas de comércio eletrônico, né? E fora também são empresas que são mais sensíveis a crédito. Então, como a gente ainda tem uma taxa Selic alta, né? Eu falei que a perspectiva no que vem é de corte na taxa Selic. Mas até lá a gente vai ficar com uma taxa Selic ainda alta, então isso ainda pode afetar o resultado dessas empresas. Então por isso que a gente não mudou ainda a nossa recomendação para a Magazine Luiza. A gente ainda está com uma recomendação neutra, a gente está com um pouco de cautela ainda. Um papel que está barato, sim, caiu muito, até recuperou, né, nos últimos meses, mas quando a gente olha para o acumulado do ano ainda tem uma queda aí significativa.
Então, a gente prefere esperar mais um pouco quando efetivamente a gente começar a ver os cortes na taxa Selic, aí sim a gente vai ficar mais confiante de que esses papéis de varejo vão começar a ter uma alta mais consistente, né? Alguns desses papéis subiram bastante nos últimos meses, mas foi uma alta que eu diria assim mais técnica, né? Eles voltaram, eles corrigiram, né? Porque tinham caído muito, mas não por fundamento. Por fundamento, né? Análise fundamentalista, então, por fundamento, a gente ainda prefere esperar um pouco. Quando o cenário macro estiver um pouquinho melhor, pode ser que as varejistas tenham uma alta mais sustentada. A alta mais especulativa, né, que nós poderíamos dizer aqui. Agora, suponhamos que eu estivesse aí nessa situação da Magazine Luiza, estivesse perdendo dinheiro e eu vou lá na mesa de operações, procuro o José Henrique e José Henrique fala assim para mim, ou você... Aí você vai, eu estou só aqui dando a ideia de como é que é a rotina deles. Aí ele vai ver aqui com a Flávia fala, olha, fica neutro, né, na Magazine Luiza, mas o petróleo aqui está um setor interessante. E aí você vira para mim, já que eu estou com a Magazine Luiza perdendo bastante. Aí você fala assim, perdendo bastante, aí você fala assim para mim, Sara, que tal você utilizar o seu recurso com outro ativo para poder fazer essa operação estruturada, em vez de usar a Magazine Luiza? Perfeito, é uma ideia. Saraí está sempre trazendo problemáticas para mim, pode trazer mesmo, mas mais cabeludas inclusive, porque o meu trabalho, como você falou, é exatamente esse. O investidor ele entra em contato com a mesa de operações, ele traz a situação dele e a gente diagnostica, a gente tenta pensar em algum plano para ajudá-lo. Num caso como esse, você tem, por exemplo, uma posição de Magazine Luiza com um baita de um prejuízo, né? Tem alguns investidores que estão assim. E ao mesmo tempo a gente tem vislumbra um cenário bacana para o mercado de petróleo de uma maneira geral. O que você pode fazer? Vou considerar que você não queira se desfazer da Magazine Luiza. Porque se você quiser se desfazer da Magazine Luiza, você vai facilitar muito a vida do operador, né? Vende a Magazine Luiza, compra a PetroRio. Vamos dificultar um pouco aqui a nossa situação. Você pode, por exemplo, sem perder a sua exposição na Magazine Luiza e, ao mesmo tempo, ganhar uma exposição comprada, né, acreditando num desenvolvimento aí das ações que têm exposição a petróleo, sem vender a Magazine Luiza da seguinte forma. Existe uma operação, né, tem várias operações aqui, eu passaria praticamente a noite toda aqui falando sobre elas, eu vou tratar sobre casos pontuais. Tem uma operação aqui que a gente chama de Nitro, que é uma operação que funciona da seguinte forma. Você gasta, em relação a uma exposição no papel, digamos, de 100 mil reais, só para facilitar a conta aqui. Você acredita que o papel vai se valorizar e você quer montar uma posição de 100 mil reais no papel. Você pode fazer isso de duas maneiras. Uma maneira é comprar o papel, só que nesse caso você teria que vender, teoricamente, a Magazine Luiza para isso. Por exemplo, na PetroRio, comprar 100 mil reais de PetroRio, você teria que vender a Magazine. Você não quer isso. Ou você pode fazer uma Nitro. Como é que funciona a Nitro? Você gasta só um valor percentual pequenininho em relação ao montante total que você quer montar, a exposição total que você quer ter. Vamos trazer hipoteticamente aqui, mas enfim, um exemplo até bem concreto, 6,5%. Digamos que você monte uma posição de 100 mil reais em PetroRio e basta você gastar efetivamente 6,5%, a gente está falando de 6.500 reais. Sim. Ou seja, você tem uma exposição de 100 mil reais em PetroRio, só que você só vai gastar um valor pequenininho. Isso significa que, digamos que sejam 6 meses aqui, isso significa que o que a ação se valorizar dentro de um intervalo, sempre tem um intervalo, né? Dentro de um intervalo, você vai ganhar nos 100 mil reais, por mais que você tenha colocado só os 6.500, né, que é um valor pequenininho. Ou seja, no final das contas, você pode vender somente uma pequena parcela da sua posição de Magazine Luiza para levantar esses 6.500 reais e usa esse recurso para montar uma Nitro em PetroRio com uma exposição de 100 mil, somente com 6.500 você monta 100 mil e fica, no final das contas, com uma posição de Magazine Luiza 93,5% do valor original, né, um pouquinho menor só do que a posição original que você tinha, e ao mesmo tempo, dentro de um prazo de 6 meses, nesse exemplo, você fica com uma exposição comprada em PetroRio de 100 mil reais. Qual que é o risco em uma operação como essa?
A Magazine Luiza você já está com a posição, então o risco dela não vai mudar. Na verdade, vai até diminuir um pouquinho nela especificamente, porque você reduziu um pouquinho a sua posição nela. Mas na posição de PetroRio, né, no caso da Nitro, você acha que o ativo vai subir. Então o risco é você estar enganado, o ativo cair. Se isso acontecer, você vai perder somente o prêmio que você colocou de R$ 6.500. Ou seja, até nisso essa operação é bacana. O seu risco não é perder toda a desvalorização da PetroRio dos R$ 100 mil, que na verdade você nem dispendiou os R$ 100 mil. O seu prejuízo máximo e potencial é você perder só aquele pequeno valor de 6,5%, R$ 6.500 que você colocou. Então, é isso. O 6,5% eu acho que é até natural aí no mercado, né? Uma queda, né? Até brilhou meus olhos, viu? Fazer essa operação. Vamos lá, pessoal. Aqui tem, olha, o pessoal tá mandando perguntas. Sabedoria financeira. Eu acho que eu conheço a pessoa, hein? Como o mercado, de forma geral, trabalha sobre os valores mínimos para investir nesse tipo de operações? Ele quer saber qual que é o valor mínimo para fazer uma operação estruturada. Perfeito. Ótima pergunta. O valor mínimo para a gente fazer uma operação estruturada é de R$ 50 mil por operação. Tá? Mas é R$ 50 mil o tamanho total da exposição. O que eu quero dizer sobre isso? Digamos que você faça uma call ratio em Vale. R$ 50 mil em Vale, enfim, fazendo aqui umas contas, deve dar talvez umas 700 quantidades de ações. Isso significa que... Talvez eu tenha errado na conta, não me cobrem. Isso significa que você consegue fazer uma call ratio a partir de 700 quantidades de Vale 3. Tá? Agora, vamos falar, por exemplo, sobre a Bullet, que a Clara havia perguntado. Mesma coisa, né? No caso era na Pets, acho que o papel, enfim, deve dar mais ou menos aí umas 4 mil quantidades, por aí. Agora, vamos falar sobre a Nitro, que eu acho que é o caso mais delicado, né? Eu falei que eu dei um exemplo de R$ 100 mil na Nitro, mas que, na verdade, você só dispendia R$ 6.500. Sim. Os R$ 50 mil é na exposição ou é no valor que você gasta? É na exposição. Isso significa que se você quiser montar uma operação, por exemplo, no caso de uma Nitro, de R$ 50 mil, que é o mínimo, você vai gastar 6,5% disso. Me ajudem nas contas. A metade, 3 vai mil... dar uns 3 mil e alguns quebradinhos, Isso. Exatamente, né? R$ 3.250. Tamo bem. Exatamente, boa. Então, os R$ 50 mil, que é o mínimo que a gente consegue fazer para uma operação estruturada, é em cima da exposição. Olha, estamos aqui recebendo, muito obrigada, hein? Eu tô aprendendo, já aprendi 3 operações aqui, ó. A operação na alta, que eu posso ganhar o dobro, uma operação na qual a ação anda de lado, e se ela cair, eu também ganho um percentual, lógico, Perfeito. Tudo limitado. E também eu tenho a possibilidade de fazer com uma pequena parcela, fazer uma alavancagem, porque para mim o Nitro parece muito parecido com alavancagem, né? Porque Perfeito. eu estou com um percentual muito pequeno investido, porém eu estou aí numa faixa muito grande entre ganhos, né? Perfeito. Isso, mas o seu risco é travado. O meu risco é travado no 6,5. Exatamente. Olha, é isso aí, pessoal. Vamos lá, próxima pergunta. César Rodrigues Francisco diz o seguinte, hein? Segura aí, Flavinha. Petro, segue com positividade para o restante da semana. Olha, da semana, é uma pergunta aí para o curtíssimo prazo, né? Então, foi César, né, que fez a pergunta. Isso. Então, César, lá na área de análise, a gente tem tanto analistas fundamentalistas quanto analistas técnicos, né, analistas gráficos. Então, como eu falei, a análise fundamentalista ela tem uma visão mais de longo prazo, enquanto a análise gráfica é uma visão mais de curtíssimo prazo, né? Então, a gente tem também relatórios, tem lives, tem todo um material de análise gráfica que eles podem analisar. Às vezes, eles analisam para o próprio dia, né? Às vezes tem gente que pergunta assim, o que eu posso esperar da Petrobras hoje, né? Então, nossos analistas gráficos recomendam aí ações de day trade, operações de day trade, swing trade, porque é uma operação mais de curtíssimo prazo. Assim, para a semana, eu acho que vale consultar aí a visão dos nossos analistas gráficos e ver o que vai acontecer essa semana. Agora, eu posso dizer que a Petrobras, né, ela tem passado aí por uma grande volatilidade, né, um papel que a gente, para o longo prazo, né, pela análise fundamentalista, a gente tem uma visão positiva para o papel, né, agora é um papel também que tem riscos ali envolvidos, né, a principal preocupação, né, do mercado e que os investidores têm que ter em mente será que vai
a política de preço de combustíveis, né, vai ser alterada. Então, até vou pegar o ganchinho aqui que você está falando. Ó, o César só completou a segunda pergunta e tá dando nosso tempo, né? O pessoal aqui, olha, a equipe já tá me chamando aqui. Ó, César Rodrigues Francisco pergunta, continua a segunda, parte 2. Para médio e longo prazo, devo aguardar um momento político para fazer algum investimento, por exemplo, Tesouro mais Selic? Então, aí continuando falando da Petro, né? Então, a Petrobras, a gente tem a visão positiva a longo prazo, porém, no curto prazo é um papel aí que pode sofrer uma volatilidade. Até um exemplo que a gente pode consultar a mesa para ver se tem alguma operação que proteja a gente nesse curto prazo de alguma queda, né? Porque ela é um papel, né, mais exposto a alguns riscos, né, de ingerência na política de preços de combustíveis. Sim. Enfim. A gente tem que ter em mente isso, né? Qual que vai ser as diretrizes da companhia daqui para frente, né? Se vai ter muita interferência, vai ter muita alteração. Então, essa é a preocupação dos investidores. Mas olhando para preços de petróleo, enfim, é uma empresa ainda que está gerando muito caixa, está super atrativa em relação aos dividendos, a Petrobras está pagando muitos dividendos, então tudo isso faz com que a gente tenha uma visão otimista do papel, né? Mas aí o investidor quer comprar a Petrobras, mas eu não sei o que vai acontecer nessa semana, né? Nos próximos meses, aí ele pode até montar uma operação para se proteger de uma eventual queda. Perfeito. Né? Acho que respondendo a pergunta do César. Sim, o César perguntou sobre médio e longo prazo, nesse momento aí do momento político, se ele tem que aguardar e qual que seria o investimento, por exemplo, Tesouro mais Selic? Então, César, eu e Flávia, a gente pode responder em conjunto essa pergunta, acho que faz sentido. Tem muito investidor que pergunta para mim sobre timing de mercado, né? A gente lá na mesa de operações usa bastante análise técnica, né? Tem diversas lives aqui da corretora que tratam sobre isso, né? O Hernani e o Maurício, eles são nossos analistas técnicos da casa, e a gente da mesa faz recomendações, principalmente em questão de timing de entrada, né, de curtíssimo prazo, como a Flávia falou, desta maneira, né, embasado por meio da visão da nossa casa. Sobre Petrobras, especificamente, confesso que eu não tenho gráfico aqui de cabeça, mas acho que a gente está agora em um período determinante aí para a empresa, né? Tudo bem que a empresa hoje ela é outra em comparação a 6, 7 anos atrás em relação à proteção do minoritário, tem algumas questões, mas inegavelmente é uma empresa sensível ao cenário eleitoral, obviamente. Dado isso, acho que talvez, se você quiser para médio e longo prazo, você pode aguardar um pouco, né, esperar a a fumaça se esvair, o cenário ficar um pouco mais claro e você de fato entrar no papel talvez daqui a um mês, entendeu? Você pode às vezes entrar em um preço talvez um pouco maior, infelizmente, mas o risco num cenário futuro sem o cenário eleitoral indefinido ainda não vai existir. Tá? Ou, por exemplo, voltando a vender o nosso peixe aqui, né, Sarai? Ou, por exemplo, você pode fazer uma nitro, né? Um exemplo de uma operação. Você coloca um valor pequenininho agora, numa exposição relevante, e talvez daqui a um mês, quando você tiver um pouco mais de conforto, você pode realmente fazer o aporte principal, tá? Em cima da posição. É uma ideia que a gente aplica bastante aqui na casa. Quando o investidor não está tão confiante em comprar uma ação, mas ao mesmo tempo quer, uma operação como a Nitro pode fazer sentido. Olha, pessoal, a gente está chegando aqui no final da nossa participação dessa live. Eu agradeço primeiramente a todas as perguntas que foram encaminhadas aqui para a gente. Desculpa se eu não consegui repassar as perguntas, mas deu nosso tempo. Agradeço imensamente a participação da Flávia, do José Henrique. Aliás, se vocês quiserem fazer um tchauzinho, dar um recadinho, fiquem à vontade. Eu aqui agradeço pela área educacional, representando aqui a área educacional da Agroinvestimentos. Flavinha, quer deixar um recado? Quero agradecer aqui a participação com vocês, foi um prazer aqui estar nessa live. E o recado que eu deixo é que a gente, os analistas fundamentalistas, assim como toda a equipe lá de análise técnica, a gente está todos os dias, o dia inteiro fazendo live no canal da Agroinvestimentos no YouTube. Então, assim, se você quiser aprender mais, quer entrar nesse mercado, a gente acha que faz todo sentido o investimento em ações, né, dentro de uma carteira diversificada. A gente fala muito em diversificação, né, aqui na Ágora, de investimentos. Então,
a gente ainda vê com positividade o investimento em bolsa, claro, sempre respeitando o seu perfil de investidor, mas se você quiser aprender mais, perguntar para a gente o que a gente acha dessa ação, o que vocês acham de entrar agora nesse papel, espera mais um pouco, a gente todo dia está à disposição de vocês, respondendo as dúvidas de vocês no canal da Ágora lá no YouTube. A gente tem live todo dia, inclusive tem uma live toda segunda-feira com o pessoal da mesa de operações, né, José Henrique? Exatamente. Sempre um analista fundamentalista com alguém da mesa para passar também o que eles estão enxergando, o que tem de oportunidade naquele momento, que eles estão vendo alguma ação que dá para fazer alguma operação específica. Então, deixo o convite aqui para todo mundo continuar acompanhando a gente nas nossas lives diárias. Sim, e quer deixar um recadinho, José? Por favor, um pouquinho, gosto de falar. Enfim, eu gosto de falar o seguinte, né? Tem, acho que, duas coisas que são muito importantes para qualquer pessoa, né? A primeira delas é saúde, e você deixa um médico, um especialista cuidar dela, né? E definitivamente você não quer deixar de fazer isso. E a segunda é a saúde financeira, né? Por meio das finanças que a gente implementa nossos sonhos, a gente deixa nosso legado. Então, faz muito sentido você ter o devido médico para tal, que é o que a gente chama de assessor de investimentos. Entre em contato com o seu assessor de investimentos aqui na Ágora. Dentro do site da corretora, na parte de baixo do site, tem os nossos telefones lá. Traga a sua situação, traga uma provocação, o assessor de investimentos vai trazer alguma ideia para você e pode entrar em contato também com a mesa de operações. A Saraí ficou aqui me provocando durante os últimos 50 minutos e eu trouxe algumas possibilidades de ideias que podem ajudá-la. A mesma coisa a gente quer passar para todos os nossos clientes. Então a gente fica aqui à completa disposição, podem entrar em contato, podem buscar a nossa assessoria, o nosso serviço de inteligência, gente. Obrigado aí pelo convite aí mais uma vez e pela atenção de todo mundo. Nós que agradecemos a presença de vocês dois. E pessoal, a Ágora é uma casa completa, tem também até a parte da plataforma educacional, Ágora Academy. Fiquem à vontade, nos procurem e muito obrigada e boa noite a todos. Tchau, tchau.